Bom, agora que nós vimos que no centro do planeta Terra não existe um outro mundo com fantasias, dinossauros, nada disso, e nós já sabemos que a Terra é dividida em camadas, vamos agora falar um pouco mais sobre essas camadas. Abram o livro de vocês na página 16 e observem a ilustração que nós temos aí. Vejam que o professor está mostrando no seu quadro para um aluno as placas tectônicas. E em cima da cabecinha do aluno temos um ponto de interrogação neste balãozinho de diálogo. Este ponto de interrogação dentro do balão de diálogo significa que o aluno está fazendo perguntas ao professor. Observem que o professor também possui balão de diálogo e dentro deste balão nós temos a representação do planeta Terra mostrando as camadas. Significa que o professor está explicando as diferentes camadas ao aluno. E no próximo balãozinho, nós conseguimos ver também o professor falando sobre os vulcões. E isto significa que este assunto será o próximo conteúdo a ser abordado em nosso novo capítulo. Iniciaremos hoje o capítulo 2, A Terra por Dentro. Abram o livro de vocês na página 17. Em cima, coloquem a data de hoje, 24/6/2020. Neste capítulo, vamos aprender um pouco mais a respeito do planeta Terra. Conhecer o planeta em que vivemos nos ajuda a entender os fenômenos que nele ocorrem e como eles se manifestam. Erupções vulcânicas e terremotos são alguns dos fenômenos naturais que vamos estudar. Roda de conversa. Você conhece a história contada no livro Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne? Este livro refere-se àquela história que eu mostrei o trailer do filme para vocês, tá bom? Um jovem e seu tio resolvem viajar ao centro da Terra. Dirigem-se então à cratera de um vulcão, na Islândia, que acreditam ser a porta da entrada para o interior do planeta. Na incrível aventura, encontram um mundo subterrâneo repleto de surpresas que vão de oceanos a dinossauros. Parece fantástico? E é, mas trata-se apenas de uma história de ficção. O livro Viagem ao Centro da Terra, do francês Júlio Verne, não se aproxima nem um pouco da realidade. Aqui nós lemos então uma pequena sinopse sobre este livro. Vejam que ele trata apenas de uma história de ficção. E o que é uma história de ficção? É uma história que tem como características mais marcantes criar mundos fictícios e seres fantasiosos, os quais estão de alguma forma relacionados à ciência. O ser humano sempre teve fascínio por viagens a lugares que pareciam impossíveis, e uma delas é a viagem ao centro da Terra. Como você imagina que o nosso planeta seja por dentro? Faça uma ilustração que represente o que você sabe. Vocês deverão fazer essa ilustração no caderno, tá bom? E enviar a foto no meu número privado. Em seu livro, Júlio Verne descreve como seria a conquista do centro da Terra pelo ser humano. Você acha que é possível seres humanos chegarem ao centro da Terra? Eu acho que não. Porque nós vimos que no centro da Terra é muito quente e ninguém conseguiria chegar lá. Mas se ninguém consegue chegar lá, como as pessoas sabem o que existe no centro da Terra? Bom, alguns equipamentos e os vulcões ajudam os cientistas a conhecer o interior de nosso planeta, mas ainda há muito que se descobrir. Se compararmos a Terra a uma laranja, podemos dizer que mal passamos da casca. Ou seja, nenhum equipamento conseguiu atingir o núcleo da Terra. Desse modo, o estudo sobre a composição do nosso planeta depende do estudo das rochas e dos vulcões, assim como de análises que não exigem o contato direto. Essas análises se baseiam em estudos de ondas de som, magnetismo e propriedades químicas dos componentes do interior da Terra.
Contudo, os cientistas já comprovaram que à medida que escavamos a Terra, o calor aumenta. Isso indica que o seu interior é muito quente. Na página 18, coloquem a data de hoje. Camadas da Terra. A parte interna da Terra é formada por 3 camadas: crosta terrestre, manto e núcleo. Observe essas camadas e suas características. Aqui temos então a ilustração de uma representação das camadas da Terra. Temos aqui um manto que está abaixo da crosta terrestre. A temperatura do planeta Terra vai aumentando gradativamente. Portanto, o manto é uma camada quente composta de gases e rochas que se encontram no estado pastoso ou líquido. Ou seja, de tão quente, as rochas estão derretidas. Pelas rachaduras da crosta terrestre, o calor e o material derretido do manto, chamado de magma, podem chegar à superfície, dando origem aos vulcões. Quando o magma sai pelos vulcões, ele recebe o nome de lava. Então aqui nós conseguimos entender que a lava que sai do vulcão está no interior da Terra. E enquanto ela está lá no interior da Terra, ela recebe o nome de magma. Após o vulcão entrar em erupção e essa lava sair pela brecha dessas aberturas na crosta terrestre, ela recebe o nome de lava. E em qual camada o magma fica? Na crosta terrestre, no manto ou no núcleo? O magma fica no manto, que está abaixo da crosta terrestre. Agora vamos ver o núcleo. Na região central de nosso planeta está o núcleo. Nele, as temperaturas são muito altas e os metais, níquel e ferro, encontram-se derretidos. Agora você irá assistir a um vídeo que irá trazer a representação das camadas da Terra de uma forma bem simples. De forma genérica, a partir de suas propriedades químicas, podemos comparar nosso planeta com um ovo cozido. A fina casca representa a crosta. A clara pode ser comparada ao manto e o núcleo à gema do ovo. A crosta é a camada superficial da Terra e se encontra sobre o manto. O manto ocupa mais de 80% do volume total do planeta. O núcleo, por sua vez, corresponde à massa central, formado por metais pesados como ferro e níquel. Aqui vocês podem ver que com o ovo cozido nós podemos representar essas diferentes camadas do planeta Terra. A gema representa o núcleo, a clara, o manto e a casca, a crosta terrestre. Agora, na página 19, coloquem a data de hoje. Saiba mais. A maior perfuração realizada para investigar o interior da Terra tem cerca de 13 mil metros de profundidade. Ela foi feita por cientistas russos durante quase 20 anos de trabalho. Considerando o tamanho do nosso planeta, isso representa apenas uma parte da crosta terrestre. Ou seja, os russos levaram 20 anos para fazer uma perfuração com cerca de 13 mil metros e sequer chegaram a ultrapassar uma parte da crosta terrestre. A crosta terrestre é a camada mais externa da Terra. Ela abriga todos os seres vivos, é fina e formada pelo solo e pelas rochas. A crosta terrestre não é uma camada única e uniforme. Ela é composta de pedaços que se encaixam como as peças de um quebra-cabeça. Esses pedaços são chamados de placas tectônicas. Agora é a sua vez de montar as estruturas internas da Terra em 3D. Siga as orientações do professor e mãos à massa. Professora, é mãos à obra? Não, é mãos à massa mesmo. Vocês irão usar para essa atividade massinhas de modelar. Caso vocês não tenham massinhas de modelar em casa, você pode estar usando aquela receita de massa de modelar caseira. Vocês irão precisar de massa de modelar na cor amarela, laranja, vermelha, azul e verde. Ah, professora, mas eu não tenho
suco que dê para fazer essas cores e eu também não tenho um corante. Não se preocupe. Para quem não for usar massa de modelar, eu vou deixar aqui uma outra proposta de atividade que eu tenho certeza que você vai ter o material em casa, tá bom? Na página 19, na lateral direita, vocês podem observar que aí tem o passo a passo. Primeiro, eu vou fazer uma esfera com a massa de modelar na cor amarela. Não precisa ser grande, é pequena, porque essa cor amarela vai representar o núcleo da Terra. E ele é a parte que tem a menor proporção. Depois, com a massa de modelar na cor laranja, eu irei representar de uma forma mais grossa a camada do manto, como vocês conseguem observar aqui na página 18. Vejam que depois da cor laranja, eu tenho uma camada na cor vermelha, um pouco mais fina, que também se refere ao manto. Mas, professora, por que duas cores para o manto? Bom, o vermelho representa as rochas que estão no estado pastoso e o amarelo, que estão no estado líquido. Agora, com uma camada fina na cor vermelha, eu irei cobrir esta camada laranja, formando uma esfera maior. Depois, farei o mesmo com a massa de modelar azul. Esta massa azul irá representar a crosta terrestre e a água do nosso planeta Terra. Depois, com a cor verde, eu farei as representações com as porções de terra do nosso planeta. Por fim, irei cortar ao meio com a ajuda de um adulto esta representação com massa de modelar e poderei observar aqui as camadas da Terra. Bom, se você não tem massa de modelar, não tem corante em casa, nada disso para fazer, tem uma outra proposta que você pode estar substituindo. Lembrando que tem que ser pelo menos uma, ou a com massinha de modelar, ou essa que eu vou mostrar agora, tá bom? Olá, pessoal! Eu sou a professora Ana Maria e hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre as camadas da Terra. A Terra é dividida em 3 camadas principais: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. E para podermos observar um pouquinho melhor essas camadas, eu vou convidar vocês a realizarem esse experimento comigo. Vocês podem fazer aí, na casa de vocês. Nós vamos precisar de um ovo cozido. Vocês podem utilizar aquele ovo que já tem aquela casquinha mais escura. Ou, assim como eu, tingir o nosso ovo com tinta comestível, para que ele fique um pouquinho mais parecido com a nossa terra. E depois você pode até comer a sua terra. Vamos lá? Nós sabemos que o nosso planeta Terra não tem um formato igual ao de um ovo, ele é mais esférico. Porém, nós estamos utilizando este ovo para demonstrar as camadas da Terra. Aqui nós temos, então, a demonstração da parte mais superficial da Terra, que é a crosta terrestre. É nela que pisamos. Ela é formada por blocos rochosos, imensos blocos rochosos, que montam-se como um quebra-cabeça. Olhem aqui, eu dei leves batidinhas no meu ovo para que aparecessem essas rachaduras, como se fossem placas tectônicas. Essas placas tectônicas, vocês podem observar que se encaixam. É igualzinho acontece na Terra. Elas se encaixam, formando, então, a nossa crosta terrestre. O movimento, olhem só, este movimento das placas tectônicas é o que gera os terremotos e os tsunamis. Para mostrar a vocês as outras camadas da Terra, eu vou quebrar um pouquinho mais essa casca, que é a nossa crosta terrestre, para que eu possa mostrar a vocês o que ela tem dentro.
Peçam a ajuda de um adulto para auxiliá-los nesse procedimento. Olhem só, vejam o que aconteceu. Assim como na nossa Terra, nós aqui também temos as 3 camadas. Crosta terrestre, que é onde nós pisamos. Embaixo da crosta terrestre, nós temos o manto, que está aqui representado no nosso ovo por esta parte branca. E no seu interior, nós temos o núcleo. A parte logo abaixo da nossa crosta terrestre chama-se manto. Nele estão contidos materiais como rochas, gases em uma temperatura muito alta. Ele está em um estado pastoso ou líquido. Este material mais derretido de dentro do nosso manto chama-se magma. Esta parte representada, então, que é o nosso manto, representado por essa parte mais esbranquiçada do nosso ovo, ocupa cerca de 80% da nossa Terra. Já o núcleo, que é a parte interna, representada aqui no nosso ovo por essa partezinha amarela, é a parte mais do interior da nossa Terra. Nele encontramos as temperaturas mais altas, que podem chegar a cerca de 5.000 graus Celsius. Isso mesmo, é uma temperatura altíssima. Nele estão contidos materiais como níquel e ferro derretidos. Viram só? Gostaram da nossa representação da Terra em um ovo? Bacana, não é mesmo? Hoje, então, pudemos observar que o nosso planeta Terra é dividido em 3 camadas. E cada uma delas tem características diferentes. Espero que tenham gostado do experimento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bom, aqui vocês viram uma outra forma de fazer essa representação em 3D. Encerramos aqui a aula de ciências. Eu estou aguardando o envio da representação que vocês precisarão fazer no caderno referente à página 17, tá bom? E também o envio dessa atividade, mas vocês não precisam fazer isso agora. Eu irei cobrar essa atividade na próxima aula de ciências, que será na sexta-feira. Vocês devem me enviar a foto com o desenho referente à atividade da página 17 hoje. E na sexta-feira, vocês irão me enviar o vídeo com a representação das camadas do planeta Terra em 3D, ou com a massinha de modelar, ou com o ovo. Pessoal, encerramos aqui a aula de ciências de hoje. Até o próximo vídeo.